Satoru Gojo está prestes a usar a sua técnica máxima chamada Musagen, a técnica que pode definir o desfecho da batalha contra Sukuna já no próximo capítulo, resultando na vitória ou na derrota do feiticeiro mais forte. Sim, galera, parece que finalmente estamos chegando ao fim dessa batalha, que pode durar mais um ou talvez 2 capítulos apenas. Vamos falar então nesse vídeo, galera, teorizar o que a gente pode esperar do conceito dessa nova técnica completamente inédita que o Satoru Gojo vai liberar já no próximo capítulo, ao que tudo indica, e principalmente o que a gente pode esperar para o desfecho dessa batalha para o Satoru Gojo, para o Sukuna, para os Shikigamis invocados pelo Sukuna e também para o desfecho geral dessa batalha como um todo, beleza? Então, galera, tudo indica que o próximo capítulo vai ser absurdamente imperdível, então lembra de conferir a sua inscrição aí embaixo e de ativar o sininho para sair correndo imediatamente assim que o vídeo for lançado aqui no canal, beleza? Conto com a sua inscrição. Recapitulando então, galera, capítulo passado, vimos o Satoru Gojo dizer que para ele derrotar uma Horaga num único golpe, ele precisaria usar o seu Musagen, uma técnica, um termo, um poder completamente novo que nunca havia sido mencionado antes na história, mas que ao mesmo tempo pode confundir um pouco a gente em relação ao nome, já que ele é muito parecido com os nomes que a gente já vem vendo das técnicas e habilidades do próprio Satoru Gojo. Por exemplo, a gente tem o Mukagen, que é a sua técnica do ilimitado, que consiste basicamente em toda a sua gama de habilidades que envolve a manipulação do espaço. Junto a isso, temos também o Muryokusho, que é a sua expansão de domínio, que poderia ser traduzida aqui como vazio imensurável ou até vazio ilimitado também. E aqui a gente tem um novo termo que é esse tal Musagen, que poderia, de forma geral, ter um significado de ilimitado também, mas que não significa exatamente o ilimitado da técnica geral do Gojo, mas sim teria um sentido maior de irrestrito, de não restrito, ou seja, algo sem restrições. E isso já diz tudo o que o Satoru Gojo deve fazer só a partir desse nome. E baseado nisso, essa técnica do Musagen, que a gente ainda não sabe exatamente do que se trata, mas a gente já tem algumas dicas, pode ser que seja a sua chamada técnica máxima. Isso porque a gente já viu raros feiticeiros em Jujutsu terem suas técnicas máximas, como eu mencionei no vídeo passado, né? O Suguru Geto com o seu Uzumaki e também a maldição Jogo com o seu Meteoro e também a maldição Eso, que tinha aquelas asas, enfim, de sangue que ele também executava, enfim, seria um terceiro exemplo, mas não tão marcante assim, né? Mas de qualquer forma ele também tinha uma técnica máxima, ou seja, um número muito restrito de usuários e maldições, né? Usuários de energia amaldiçoada que possuem uma técnica máxima que poderia agora incluir também o Satoru Gojo. E tentando entender o que seria esse tal Musagen, vamos lá. Sabemos que os 6 olhos permitem com que o Gojo enxergue o fluxo da energia amaldiçoada como ninguém, e uma das funções que surge com isso é o Satoru Gojo poder otimizar o gasto de energia ao usar as suas técnicas, ou seja, ele consegue refinar o uso da energia amaldiçoada, liberando apenas aquilo que é estritamente necessário para o uso da técnica, sem qualquer desperdício de energia. Mas mesmo que o Satoru Gojo não possa desativar exatamente os 6 olhos, ele pode optar por não filtrar o uso da sua própria energia, mas sim usar toda a sua energia amaldiçoada possível, priorizando a quantidade da liberação ao invés da qualidade, o que inclusive poderia indicar que essa seja uma técnica de grande alcance, já que ele está lutando contra 3 ao mesmo tempo. Então, basicamente, seria o Satoru Gojo indo para o tudo ou nada, indo com tudo e liberando toda a sua energia amaldiçoada a ponto dele ficar praticamente zerado. Se o Satoru Gojo ele tem essa fama de nunca zerar o seu próprio estoque de energia amaldiçoada, o que aconteceria se ele não se restringisse a isso? Se a sua técnica, chamada de Musagen, a não restrição, fosse exatamente isso, ele não se restringindo a segurar absolutamente nada e liberando absolutamente tudo. É exatamente isso do que provavelmente se trata essa técnica, e todo mundo que eu vi teorizando meio que tá convergindo para essa mesma ideia e tá todo mundo acreditando nisso. Muita gente pode dizer que esse foi um poder tirado completamente da bunda, que agora aos 45 do segundo tempo vai o Gojo mostrar uma técnica nova que ele sempre soube, etc. Mas galera, vamos ser racional aqui.
Primeiro, o vazio roxo do Gojo, ele tem sido a técnica mais poderosa do Gojo desde a primeira temporada, sabe? Desde, por exemplo, quando ele aprendeu lá na primeira batalha contra o Toji Fushiguro, que ele não mostrou nada mais poderoso do que aquilo. Então faria sentido, cronologicamente, que depois daquilo ele tivesse, depois desses vários anos, ter desenvolvido um novo poder, nem que seja um único poder mais poderoso do que aquele. O segundo ponto é que essa batalha já começou com o Gojo usando o seu vazio roxo, ou seja, quando um personagem ele começa uma batalha, ele entra numa batalha e usa uma determinada técnica, normalmente aquela não é a sua técnica mais poderosa, e sim a que ele vai usar no final da batalha. Normalmente é assim que funciona. Então se ele já usou o seu vazio roxo logo no começo, então era de se esperar que viesse algo mais impressionante do que aquilo que a gente viu no começo da batalha. E terceiro é que esse conceito que a gente vem discutindo aqui sobre a possibilidade do que seria esse tal de Musagen seria algo completamente previsível e condizente com o conceito do básico da técnica dos 6 olhos do Gojo, que se fazem com que ele restrinja o gasto de energia amaldiçoada dentro de si. Então, meu amigo, se ele não quisesse restringir, é a primeira coisa que a gente vai pensar quando a gente lê o que é o conceito da técnica dos 6 olhos. Agora, uma comparação muito interessante que eu vi fazerem essa semana foi um paralelo dessa batalha com a batalha contra Toji Fushiguro. Isso porque na batalha contra o Toji, a gente viu o Gojo ele ser derrotado com um corte na diagonal, e nessa batalha a gente vê o Satoru Gojo, assim que o Mahoraga ele aparece dessa segunda vez, também executando um corte na diagonal. Tanto naquela batalha quanto nessa batalha a gente vê também o Gojo ele sendo levado aos seus limites dos seus poderes. Então pode ser que o Sukuna termine essa batalha muito parecido com como o Toji Fushiguro terminou a batalha contra o Satoru Gojo, que foi sem um pedaço do seu torso. Agora, o que deve acontecer após o uso dessa técnica? Primeiro, o Satoru Gojo completamente esgotado, sem condição de continuar participando dessa batalha contra o Sukuna, ou que seja contra o Kenjaku, ou quem quer que fosse. Provavelmente o Satoru Gojo vai sair da jogada logo depois de usar essa técnica, e esse teria sido o motivo, esse seria o motivo para ele deixar o uso dessa técnica para o final da batalha, para ir para um tudo ou nada. Segundo, Sukuna também completamente chumbado, completamente derrotado, sem ter mais o que fazer, talvez ainda consciente, talvez apenas com uma parte ali do torso dele tendo sido obliterada, mas ainda ali não tendo sua participação, né, encerrada, já que a gente sabe que tem todo o plot com o Itadori, eles têm que conversar ainda, a gente precisa saber toda a relação, toda a origem da linhagem que envolve eles serem parecidos, etc. Então Sukuna ainda vai voltar a aparecer, até porque um comentário interessante que eu vi também esses dias foi de que sempre que o Satoru Gojo ele perdia alguém ou derrotava alguém, esse alguém retornava, seja o Suguru Geto como Kenjaku, seja o Toji Fushiguro como uma marionete assassina lá no arco de Shibuya, ou seja, é bem provável sim que o Sukuna também volte, né, depois dessa derrota e volte a participar ainda durante esse arco final. Nesse caso, a gente poderia imaginar também, né, que o Mahoraga ele fosse completamente derrotado, junto também da Quimera Bestial que o acompanha como um casal que são, né, pelo visto, e seria justamente a partir desse momento, com os dois ali praticamente sem condição de continuar lutando, que a gente veria finalmente a interferência do Kenjaku no meio disso tudo, e a gente finalmente vendo pra onde que ele vai atacar, meu amigo. Pra quem que ele vai pra cima, pra quem que ele vai tentar aproveitar as sobras. Você vai ser de um, você vai ser do outro, ou você vai ser dos dois. E obviamente que junto da aparição do Kenjaku a gente veria, né, logo em seguida, a introdução, a aparição também dos demais estudantes pra ir, meu amigo, fazer aquela confusão, aquela baguncinha gostosinha ali, todo mundo contra todo mundo, né? Só que, falando sobre a cronologia do que pode acontecer nesses próximos capítulos, o que eu imagino que possa vir a acontecer é, no próximo capítulo, a gente vê toda a sequência da batalha ali acontecendo, e no final do capítulo, somente no final do capítulo, o Satoru Gojo executando a sua tal técnica máxima do Musagen, e no capítulo seguinte, só no capítulo seguinte, a gente vendo a resolução
dessa batalha, e aí lá no final do capítulo seguinte também, a gente vendo finalmente ali talvez a introdução do Kenjaku, enfim, a gente vai já para os acontecimentos que eu imagino aqui, né? Mas acredito que aconteça basicamente mais ou menos dessa forma. Capítulo que vem, batalha, 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 finalzinho, Satoru Gojo anuncia sua técnica máxima, talvez a gente já veja ela em prática ali no capítulo que vem, ou quem sabe a gente só veja no capítulo seguinte, mas no outro capítulo só que a gente veria a conclusão finalmente dessa batalha. Por isso que eu imagino que em 2 capítulos a gente vai ter finalmente a conclusão, a resolução dessa batalha lendária. Como sempre, eu quero saber a opinião e a teoria de vocês aí nos comentários. Lembra de conferir a sua inscrição no canal para não perder o próximo vídeo que sair aqui no canal sobre o mangá de Jujutsu. E se você ainda tá meio perdido, você pode conferir o review do último capítulo que vai aparecer desse lado da tela aqui para você ficar um pouco mais inteirado de tudo que tá acontecendo, beleza? Até a próxima, tchau!